É o seguinte, teve uma história, eu te perguntei sobre a sua vida como músico, enfim, como começou, e você tem o Roberto Carlos na sua história muito no começo. É. E eu acabei cortando o papo, você falou alguma coisa do Roberto com o seu pai. Como é que você conhece o Roberto Carlos? Eu tinha, com 7 anos de idade, eu tinha um programa de televisão que eu apresentava em Goiânia, que chamava Pinguinho de Gente. Eu apresentava, fazia dublagem do Carequinha, fazia um monte de coisa, cantava a música do Joselito na época e tal, que fazia um grande sucesso no México e tudo. E aí eu fazia esse programa que eu apresentava. E o Roberto Carlos estava lançando o Calhambeque. O Calhambeque, pipi, quero buzinar o Calhambeque. E ele foi no meu programa divulgar essa música. O meu programa tinha uma audiência enorme em Goiânia. E ele foi lá fazer a divulgação dessa música. E ele me viu cantando e falou para o meu pai, seu Mário, o senhor tem que levar esse menino para São Paulo. Porque aqui em Goiânia ele já chegou onde ele podia chegar, no máximo. O senhor tem que ir para São Paulo, porque lá ele vai progredir muito, não sei o que e tal. E deu o endereço dele em São Paulo pro meu pai. Da casa? Da casa dele. É impressionante, né? O artista fazer isso. Ele deu o endereço pro meu pai da casa dele, aqui em São Paulo. Nós fomos lá. Aí, no primeiro dia, o mordomo dele, aquele que escreveu o livro, a biografia dele, falou, olha, hoje ele está extremamente ocupado, vai gravar um programa, não sei o quê. Amanhã ele vai receber vocês. Aí nós fomos no dia seguinte, ele recebeu a gente, um tapetão branco maravilhoso na sala, que eu passei mal até ficar assim. Nunca tinha visto um negócio daquele. Aí ele pegou, a gente conversando e tal, não sei o quê, ele chegou pro meu pai e falou assim, senhor Mário, é o seguinte, o senhor faz o quê? Meu pai falou, eu tô sem serviço e tal, porque nós chegamos há pouco lá de Goiânia e tal. Ele falou, então, o senhor sabe dirigir? Meu pai falou, sei, mas eu não tenho carta de motorista. Aí ele foi lá no cofre dele, pegou uma grana, que aliás, a grana, ele passava talco no dinheiro para não embolorar, porque devia ser pouquinho, né? Aí ele deu o dinheiro pro meu pai tirar a carteira profissional. Aí, tanto que depois, uns meses depois, meu pai foi ser motorista do Vanderlei Cardoso. Porque conseguiu tirar a carta e tal, não sei o que e tal. Aí minha mãe pegava o dinheiro do Roberto e ia na feira. Aí ela ficava assim, ai gente, olha o dinheiro do Roberto Carlos, cheiroso aqui, todo mundo cheirando dinheiro. O povo acreditava que era dele mesmo? Acreditava, vai falar que é mentira da mulher. E aí, ele gostou do seu pai e ajudou, assim? Gostou e de graça, cara. Deu o endereço da casa dele e tudo. Que coisa, né, cara? E depois, mais tarde, eu falei isso pra ele. Ele lembrava mais ou menos, assim, porque, claro, é óbvio, muita coisa na vida do artista, assim, principalmente dele. Aí eu lembrei, quando nós fomos gravar com ele o especial de final de ano, que nós cantamos Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Aí eu lembrei a história pra ele. Ele falou, aquele menininho. Menino chato. Aquele malinha. Você fala que com 7 anos você teve um programa, mas como é que uma criança chegou ali pra ter um programa de televisão? Aconteceu quando eu cheguei aqui em São Paulo também. Eu ia toda semana tinha um programa do Vicente Leporassi na Band. Na Bandeirantes, logo que a Bandeirantes inaugurou. Então, a gente toda quarta-feira ia lá para tentar fazer o programa do Vicente Leporassi. E eu ia com meu pai a pé. Eu não sei se você conhece bem ali a Zona Norte de São Paulo, eu ia a pé da Vila Gustavo até no Morumbi com meu pai, a pé. Eu saía às 5 horas da manhã, chegava tipo 6 horas da tarde lá no Morumbi para fazer o programa do Vicente Leporassi. Isso foram várias quartas-feiras. Até que um dia o outro produtor chegou e falou assim, não vou falar o nome porque não gostaria de citar o nome. O Caetano Zama chegou para esse outro produtor e falou assim, bicho, já umas 4 ou 5 quarta-feiras que você está enrolando esse garoto, se você não puser ele na próxima quarta, eu vou sair da produção. Aí ele botou eu no programa. E aí eu fui contratado nesse primeiro programa, que o Marcos Lázaro estava assistindo o programa, mandou o irmão dele, o Zé Lázaro, na minha casa assinar o contrato com meu pai, não sei o que e tal. Eu fui o primeiro contratado da TV Bandeirantes quando ela entrou no ar. O segundo foi o Tim Maia. Nossa. Eu cantei, eu tinha uns 10 anos, por aí, 11 anos, eu cantava no programa do Chacrinha,
quando não era Globo ainda, era TV Paulista, Canal 5, ali na Rua das Palmeiras. Eu fazia o programa do Chacrinha já nessa época. O programa de Goiânia você conseguiu também indo sempre? Vocês iam Foi pra TV? indo lá, aí eu cantei lá pro pessoal da televisão e mostrei a dublagem do Carequinha, que é aquele palhaço que Sim. fazia, e era muito sucesso na época, então eu mostrei a dublagem, não sei o que, eles compraram a ideia de fazer um programa infantil, que não tinha, né, na época, não era... O seu pai ou sua mãe tinham alguma coisa artística? Alguém cantava? Meu pai e minha mãe sempre foi da serenata. Eu tinha um padrinho, tem um padrinho lá de Uruaçu, e ele tocava cavaquinho. Aí a gente saía para fazer serenata, eu, meu pai e meu padrinho e tal, não sei o quê, a gente cantava na janela do povo lá, lá em Goiás, né? Mas você falou até E a minha antes- mãe fazia teatro também na escola. Ela era, tipo, fazia teatrinho infantil na escola e tal. Então tinha influência. Seu pai queria que vocês cantassem. Tinha um palco na vida. Você comentou, a gente sabe que o pai dos Menotti era garimpeiro. É, Você meu contou pai que seu pai também. também. Meu pai também. Mas viveu muito tempo do garimpo? É, ele foi no Mato Grosso, em Guiratinga. Ele era garimpeiro de diamante. Até pegou um diamante vermelho lá, que eu te Pegou? contei, da cor de sangue lá. Comprou uma casa, comprou fábrica de calçados, comprou... E também você teve aquela experiência de ganha tudo, perde tudo? Ah, nossa, sempre tive. Agora, graças a Deus, deu, né? A gente vai melhorando um pouquinho, né? Mas a vida do garimpo Mas eu é meio isso, né? sempre foi muito difícil. Mas eu aprendi muito. Vale muito esse aprendizado na vida da gente. Você sabe quanto é valioso você passar por uma dificuldade. Não viver aquela dificuldade, passar por ela e aprender com ela. Acho super importante. Você